A solidariedade na sujeição passiva tributária implica 4 efeitos e que nós temos que saber sobre esses efeitos. O primeiro efeito da solidariedade, previsto no artigo 124, parágrafo único do CTN, determina que a solidariedade não comporta benefício de ordem. Então, esse é o primeiro efeito da solidariedade na sujeição passiva tributária. Ora, dizer que a solidariedade não comporta benefício de ordem significa dizer o seguinte, que pode ser cobrado tributo na solidariedade tanto de um como de outro. Eu não preciso primeiramente cobrar de um, que se porventura não pagar, aí eu cobrarei de outro. Não! A solidariedade, ela não comporta benefício de ordem. Pode cobrar tanto de um como de outro. Exemplo, como eu e meu marido somos proprietários do nosso apartamento, aqui em Curitiba, significa dizer, portanto, que nós dois somos sujeitos passivos solidários. Sim, nós dois temos interesse comum na situação que constitua o fato gerador, qual seja, nós dois somos proprietários do imóvel. Então, somos, sim, proprietários, sujeitos passivos solidários. Pois bem, com relação ao primeiro efeito, diz que não comporta benefício de ordem. Então, a prefeitura vai poder cobrar o IPTU tanto de mim como dele. Tanto faz. Não precisa cobrar primeiro de um para depois cobrar de outro. Esse é, portanto, o primeiro efeito da solidariedade. Os outros 3 efeitos da solidariedade encontramos no artigo 125 do CTN. Acompanhe comigo. O segundo efeito determina, inciso 1, o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Então, o pagamento realizado por um dos obrigados aproveita os demais. Vamos lá de novo para o exemplo. Digamos que eu e meu marido, juntos, né, por sermos solidários, devemos de IPTU R$ 4.000. Pronto. Meu marido bonzinho vai lá e paga os 4.000 de IPTU. Como ele foi lá e pagou, eu não preciso ir pagar. Não tem por que a prefeitura cobrar de mim. Porque esse é o segundo efeito da solidariedade. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Terceiro efeito da solidariedade, inciso 2 do artigo 125. Terceiro efeito diz: a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Então, vamos bem por parte aqui, tá? O inciso 2 diz que quando concedida uma isenção ou remissão, eu já te explico o que significa, vai exonerar todo mundo, mas salvo se for concedida de forma pessoal, caso em que vai permanecer o saldo remanescente para os demais. Como assim? Veja, o que é mesmo isenção? A isenção corresponde, segundo o Supremo Tribunal Federal, à dispensa legal do dever de pagar o tributo. Então, eu tenho uma isenção quando uma lei diz para eu não pagar o tributo. Ok. E remissão? Remissão configura o perdão da dívida tributária. Aqui eu tenho uma lei que diz que me perdoou. Olha que maravilha, que eu não preciso pagar esse tributo. Ok, então tanto a isenção quanto a remissão, uma vez concedida, vai exonerar todo mundo, salvo se concedida pessoalmente, que aí vai permanecer o saldo remanescente para os demais. Vamos para o exemplo. Digamos que foi publicada uma lei, e que venha essa lei, e diga que professores estão isentos de IPTU. Olha que maravilha! Meu marido não é professor, é apenas advogado, então ele não teve a isenção. A isenção é pessoal, a minha pessoinha. Então eu não vou precisar pagar IPTU. Só que, como a isenção é pessoal, permanece o saldo remanescente para os demais coobrigados.
Assim, meu marido, que não ganhou a isenção, ele terá que pagar a sua cota parte quanto ao IPTU. Ao invés de pagar 4, como eu tenho a isenção pessoal, então ele paga o saldo remanescente, a cota parte dele. No nosso exemplo, R$ 2.000 de IPTU. Ok? Então, cuidado, porque esse também é um efeito muito cobrado. E o último efeito da solidariedade na sujeição passiva, prevista no artigo 125, inciso 3, diz: a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. Então, veja, favorece ou prejudica aos demais. O que isso significa dizer? Vamos lá. Nós vamos estudar também com detalhes, mas o fisco, quando ele constitui o crédito, ele tem um prazo para constituir esse crédito, que é de 5 anos, que vamos estudar, e também, depois de constituído o crédito, o fisco também terá um prazo para cobrar, um prazo de 5 anos. Por que desse prazo? Porque se o contribuinte não quiser, por bem, pagar o tributo, então o fisco vai ter que acionar o Poder Judiciário e o fisco terá, portanto, um prazo de até 5 anos para acionar o Poder Judiciário, ou seja, ajuizar a ação de cobrança, que é a execução fiscal, daquele tributo. E se o fisco não cobrar dentro desse prazo de 5 anos, ocorre o que nós chamamos de prescrição tributária. A prescrição é, portanto, a perda do direito do fisco de cobrar o tributo. Então, o fisco ele vai ter lá 5 anos para constituir o crédito e depois 5 anos para cobrar. Sim, se o fisco não constituir o crédito dentro de 5 anos, ele também nunca mais vai poder constituir o crédito. Mas aí eu digo que ocorreu a decadência, pois se o contribuinte aqui não tem essa constituição do crédito, o fisco não realiza o crédito, ocorre a decadência, que nós vamos estudar, que é a perda do direito do fisco de constituir o crédito. Mas se o fisco constitui dentro do prazo certinho, como ele disse, ele vai ter que cobrar agora. E ele vai ter o prazo de 5 anos para cobrar. E se ele não cobrar dentro desse prazo de 5 anos, ocorrerá o que nós denominamos de prescrição, que é a perda do direito do fisco de cobrar. Ok. Nós temos lá no artigo 174, parágrafo único do CTN, inciso 1, que quando houver o despacho de citação na execução fiscal, haverá a interrupção da prescrição. Então, eu vou te trazer aqui para o exemplo, para que você compreenda o quarto e último efeito da solidariedade. Vamos imaginar que meu marido recebeu o carnê de IPTU referente ao ano de 2013. Então, em 2013, meu marido recebeu o carnê de IPTU. Só que meu marido colocou em uma gaveta e esqueceu de pagar. Como ele esqueceu de pagar, cabe agora ao fisco ajuizar a ação de cobrança, a execução fiscal. E o fisco tem um prazo de até 5 anos, como eu te falei. Tem até 5 anos para cobrar, sob pena de ocorrer a prescrição, que é a perda do direito de cobrar. Logo, colocando aqui, vou dizer que o fisco tem até 2018, até 2018, para ajuizar a execução fiscal. O fisco está agilizado, então, ele, em fevereiro de 2017, ele ajuiza a execução fiscal, essa ação de cobrança. Ok. E o Poder Judiciário, que também está agilizado, em junho de 2017, profere, então, um despacho de citação da execução fiscal em nome de meu marido, Fabiano. Ok. Como ocorreu esse despacho de citação na execução fiscal? Olhamos lá para o artigo 174, parágrafo único do CTN, o inciso 1 diz, quando houver um despacho de citação na execução fiscal,
o prazo de prescrição interrompe. Então, houve um despacho de citação? Houve. Então, interrompe o prazo de prescrição. Interromper um prazo de prescrição, você já sabe. O prazo zera e volta inteirinho para a fazenda. Isso quer dizer, sabe o quê? Que, como o despacho de citação ocorreu em junho de 2017, então a fazenda terá agora, porque o prazo de interrupção foi interrompido, até junho de 2021, 2, para cobrar. Ok. O despacho de citação foi apenas em nome de meu marido, Fabiano. Meu marido recebe aquele despacho, olha, diz, peraí, mas considere que há aqui uma sujeição passiva solidária, então chame Josiane também para integrar essa execução fiscal. E vai, volta, o que acontece? A fazenda diz, tem razão, vamos citar também Josiane, porque ela também é sujeita passiva, solidária, devedora de IPTU. E isso, então, ocorre apenas em 2019, vou colocar aqui, ocorre em março de 2019, um despacho de citação em meu nome, para cobrar o IPTU de 2013. Ora, quando eu olho para o despacho de citação, março de 2019, me cobrando um tributo lá de 2013, será que eu posso alegar, fazenda, perdeu seu direito de me cobrar? Perdeu, porque você só tem 5 anos para me cobrar. Logo, ocorreu a prescrição em 2018, você devia ter me cobrado até 2018. Veio me cobrar agora em 2019, perdeu, ocorreu a prescrição. E aí? E aí que não vai adiantar eu falar isso. Por quê? Por conta do quarto efeito da solidariedade, que diz a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. Então, em razão desse quarto efeito, quando foi interrompida a prescrição para meu marido, em razão do despacho de citação na execução fiscal, a interrupção da prescrição prejudica ou favorece a todos. Então, é claro, a fazenda poderá me cobrar até junho de 2022. Não tem por que eu falar aqui de prescrição. Certo? Então, fechamos aqui essa parte de sujeição passiva solidária no direito tributário. Para relembrarmos e fixar, a sujeição passiva solidária no direito tributário só pode acontecer em 2 circunstâncias, quais sejam: se houver a previsão expressa em lei ou se houver interesse comum na situação que constitui o fato gerador. Lembrando ainda que é importante que as pessoas estejam do mesmo lado para que haja realmente a solidariedade. A solidariedade produz 4 efeitos. Quais? Primeiro, não comporta benefício de ordem, ok? O pagamento realizado por um dos obrigados aproveita a todos. Em terceiro lugar, a concessão da isenção ou remissão exonera a todos, salvo se concedida pessoalmente, caso em que permanece o saldo remanescente para os demais. E, por último, a interrupção da prescrição prejudica ou favorece a todos. Ok, agora que nós já falamos sobre a sujeição passiva solidária, importantíssimo falarmos sobre a responsabilidade tributária. Mas você já falou. Não, eu falei o que é responsável tributário. Eu disse que o responsável é aquele que tem que pagar o tributo porque a lei mandou ele pagar o tributo. Agora, nós estudaremos as espécies de responsabilidade tributária que nós temos em nosso Código Tributário Nacional. Então, próximo tópico a ser estudado, anote aí quem quiser. Responsabilidade tributária. A responsabilidade tributária, ela pode ser classificada de 3 formas. Como responsabilidade por substituição, responsabilidade por sucessão e responsabilidade de terceiros. E
ainda até uma quarta classificação, que denomina-se responsabilidade por infração. Então, veja, ao falarmos de responsabilidade, nós temos aqui que pensar, pode existir uma responsabilidade por substituição, uma responsabilidade por sucessão, uma responsabilidade de terceiros e ainda uma responsabilidade denominada por infração. Vamos iniciar o nosso estudo pela denominada responsabilidade por substituição. Ora, o que eu tenho nessa modalidade de responsabilidade? Primeiro, previsão legal. Artigo 128 do Código Tributário Nacional. O artigo 128 do CTN determina que a lei pode estabelecer que uma terceira pessoa deva recolher o tributo em substituição ao contribuinte. Por isso, o termo responsabilidade por substituição. Então, nos termos lá do artigo 128, acompanhe comigo. Artigo 128 do CTN. Nós temos que a lei determina que uma terceira pessoa vai pagar o tributo em substituição ao contribuinte. E aqui muitos vão dizer, ô Josi, mas por quê? Por que a lei vai dizer para uma terceira pessoa pagar o tributo em substituição ao contribuinte, aquele que praticou o fato gerador? E o legislador nos responde, é para facilitar a arrecadação e fiscalização. Isso porque, por vezes, torna-se mais fácil fiscalizar e arrecadar de uma terceira pessoa do que propriamente daquele que praticou o fato gerador, ou seja, do que propriamente do contribuinte. Por isso que existe essa denominada responsabilidade tributária por substituição. Porque a lei diz, ó, eu quero que uma terceira pessoa pague o tributo em substituição ao contribuinte, que está muito difícil fiscalizar esse contribuinte. Assim, eu posso ter a responsabilidade por substituição de duas formas, que são, eu tenho a denominada substituição tributária para trás, também conhecida como regressiva, e temos a substituição tributária para frente, ou ainda denominada progressiva. Qual é a diferença entre a substituição tributária para trás, regressiva, para a substituição tributária para frente, progressiva? Na substituição tributária para trás, nós dizemos que primeiro ocorre o fato gerador, para depois ocorrer o pagamento do tributo. Então, primeiro ocorreu o fato gerador, por isso que eu falo para trás. O fato gerador ficou lá para trás, para depois ocorrer o pagamento do tributo. Já te dou um exemplo. Então, na substituição tributária para trás, primeiro ocorre o fato gerador e depois o pagamento. E na substituição tributária para frente é o inverso. Primeiro ocorre o pagamento e depois o fato gerador. Então, eu falo que na substituição tributária para trás, o fato gerador ficou já lá para trás, porque primeiro ocorreu, e depois terei o pagamento. E na substituição tributária para frente é o inverso. Primeiro paga para depois ocorrer, se ocorrer, o fato gerador. Vamos para os exemplos para você compreender. Primeiro, quanto à substituição tributária para trás. A substituição tributária para trás, ela é muito utilizada para produtos primários. A exemplo, leite. Na cadeia de leite, uma cadeia simples, é claro, nós podemos visualizar aqui o leiteiro, que vende o leite para Parmalat, por exemplo, que ele vende para o consumidor final. Observe que, se não fosse a substituição tributária, o que nós teríamos? Ó, a cada venda, a cada operação de circulação de mercadoria, haveria incidência do ICMS.
Então, o leiteiro, se não fosse a substituição tributária, ao vender o leite para a Parmalat, o leiteiro deveria recolher o ICMS, quanto a essa operação de circulação de mercadoria. Depois, a Parmalat, ao vender para o consumidor final, ela também recolheria o ICMS quanto a essa operação de circulação de mercadoria. Mas o legislador diz, muito mais fácil fiscalizar uma Parmalat da vida, que tem diversos contadores, emite nota fiscal, é obrigada a escriturar livros, do que fiscalizar o leiteiro. Então, eu quero o seguinte, leiteiro, a hora que você vender o seu leite para a Parmalat, se preocupa não, você não vai precisar recolher o ICMS. A Parmalat vai ser a sua substituta, ela vai pagar o seu ICMS. Então, veja, o leiteiro vende, primeiro ocorre o fato gerador, para depois termos o pagamento desse tributo. Por isso que eu falo, aqui ocorreu uma substituição tributária para trás, porque o fato gerador já ficou lá para trás. Aqui não temos problemas, porque como já ocorreu o fato gerador, eu já sei por quanto foi vendido esse leite, então fica fácil para o substituto recolher esse tributo. Certo, agora problemas poderemos enfrentar, e diga-se de passagem, como tem decisão nova, é uma decisão de 2016, mas para fins de prova de concurso, ainda ela é nova. Como temos decisão nova, é mais fácil ser cobrado em nossas provas a questão da substituição tributária para frente. Na substituição tributária para frente, como eu disse, primeiro vai acontecer o pagamento do tributo, para depois ocorrer o fato gerador e se ocorrer. A substituição tributária para frente, ela é muito utilizada para bebidas alcoólicas, para cigarro, combustíveis. Pegando o exemplo de uma cadeia de combustível, olha o que a gente tem. Nós temos aqui a questão de uma refinaria que vende a gasolina para a distribuidora, que vende para o posto de gasolina, que vende para o consumidor final. Se não fosse a substituição tributária, olha o que aconteceria. A cada uma dessas vendas incidiria o ICMS. Então, a refinaria pagaria o ICMS quanto à sua venda, a distribuidora pagaria o seu ICMS quanto a essa venda, o posto de gasolina pagaria o ICMS quanto a essa venda, e nós teríamos aqui, a cada uma dessas operações, o devido recolhimento do ICMS. O legislador diz, não, vai dar ruim. Muito difícil fiscalizar todo mundo aí. Então, eu vou fiscalizar uma única pessoa. Eu quero que o primeiro da cadeia recolha todo o ICMS dessa cadeia. Como assim? É exatamente isso. A refinaria, veja, ela vai recolher o ICMS de toda essa cadeia aqui. Mas como que ela vai fazer isso se nem ocorreram ainda os fatos geradores? Presuma que já tenha ocorrido o fato gerador. Tá, mas e vou recolher por qual base? Se não foram vendidas ainda essas gasolinas, como é que eu vou saber a base para incidir o ICMS? Presuma a base de cálculo. E aí, então, é presumido uma base de R$4. Presume-se que essa gasolina será vendida a R$4. Tá bem. Então, a refinaria, que é a primeira da cadeia, vai recolher o ICMS sobre essa base presumida. Ela recolhe o ICMS, só que aí, adivinha o que ocorre? Não ocorre. Como assim? Chega lá no final, não ocorre o fato gerador. Ó, que triste. Não ocorre o fato gerador. E aí a pergunta que se tem é, como não ocorreu o fato gerador, cabe à refinaria requerer a restituição desses valores? E a resposta nós já encontramos no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal. O artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal diz o seguinte: na substituição tributária para frente, quando não ocorrer o fato gerador, cabe a restituição. Então, olha que maravilha, leitura. Quando não ocorrer o fato gerador na substituição tributária para frente,
cabe a restituição. Ok, resolvido. Problema 2. E quando ocorrer o fato gerador, mas por um valor menor? Porque eu presumi que a gasolina seria vendida a R$ 4,00. Mas e se essa gasolina chegar aqui no final e for vendida a R$ 2,00? E aí, como eu recolhi por uma base de 4, será que eu posso pedir a restituição quanto a essa diferença? Saiba que durante muitos anos tivemos esse problema. Muitos estados, firmaram um convênio 1397, para dizer que na substituição tributária para frente, quando ocorresse o fato gerador, por um valor menor do que o presumido, não caberia restituição. Como muitos estados assinaram esse convênio, para dizer, então tá, ocorreu o fato gerador por um valor menor do que o presumido, não cabe a restituição, a Associação de Comerciantes ingressou com a DIN 1851 para dizer, ei, vem cá, é inconstitucional falar que não cabe a restituição quando ocorreu o fato gerador por um valor menor que o presumido. O Supremo, então, àquela época, muito tempo, disse, não vejo como inconstitucional, não. Sabe por quê? Porque o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, diga-se por passagem que é a única vez que se fala de substituição tributária na Constituição Federal para frente, só prevê que quando não ocorreu o fato gerador, cabe a restituição. Mas a Constituição é silente, nunca falou nada em ocorrendo por um valor menor se caberia ou não a restituição. Como a Constituição só arguiu quanto à não ocorrência do fato gerador, sem pensar se ocorresse por valor menor, caberia ou não, a Constituição ficou quieta, então o convênio, ao dizer que não cabe a restituição, não está ferindo a Constituição. Ok. Só que nem todos os estados assinaram esse convênio. São Paulo, Pernambuco, por exemplo, não assinaram e fizeram a legislação justamente ao contrário, dizendo, aqui no meu estado, se ocorrer o fato gerador por um valor menor do que o presumido, aqui no meu estado, cabe restituição. Adivinha? A DIN para essas leis. A DIN 2675 e 2777, para dizer, inconstitucional agora a lei que diz que ocorrendo fato gerador por um valor menor, cabe a restituição. Essas ADINhas ficaram tempo para serem julgadas, até que foi para o Supremo, em sede de repercussão geral, o RE 593849, para analisar realmente essa situação, em que, havendo uma legislação que determina que, ocorrendo fato gerador por um valor menor do que o presumido, cabe a restituição, se isso estaria certo ou não. Em outubro de 2016, o Supremo, sim, ao julgar o RE 593849, concluiu que sim, é possível restituir o ICMS quando o fato gerador ocorrer por um valor menor do que o presumido. Então, hoje, decidiu-se que pode sim ter essa restituição. Ocorrendo o fato gerador por um valor menor do que o presumido, caberá sim a restituição. Por isso que eu digo, decisão nova, 2016, até agora, para mim está tudo novo. Decisão nova, então é possível que tenhamos alguma pergunta em sua prova. Principalmente se sua prova for da área, mais estadual, que gostem mais de cobrar sobre a tributação estadual distrital, certo? Queridos, para o nosso próximo encontro, iremos estudar as responsabilidades tributárias por sucessão. Então, deixo a vocês aqui hoje um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa aula seguinte. Até lá!